Sr. Luís Afonso, por esta apresentação que fez, e eu irei voltar a passar por alguns destes temas de forma relativamente breve, sem, no entanto, começar, ou sem deixar de começar com uma palavra à Sra. Deputada Simoneta Luz Afonso, uma maravilhosa companheira de viagem com quem é sempre um prazer enorme trabalhar. Foi divertido. Eu já consegui perceber que nós temos aqui algumas desformatações na apresentação que preparámos, talvez pela versão do equipamento que aqui está, portanto espero que não seja muito grave e que consigam perceber aquilo que queremos transmitir. Esta ideia de que Lisboa não tem o excesso de turismo, a percepção muitas vezes é a oposta, e esta frase acaba por ser um bocadinho uma provocação, sobretudo para aqueles que sofrem com as vicissitudes daquilo que é a pressão turística na bacia histórica da cidade e em algumas zonas especificamente, nomeadamente Belém. Mas é importante dizer isto: Lisboa não tem excesso de turismo e os dados que temos, de forma objetiva, vão contra esta ideia. Ao mesmo tempo, dizemos, de forma igualmente clara, que Lisboa tem turismo mal distribuído pela cidade, que esse turismo está desregulado e, como já referi, sabemos que ele se centra em zonas muito específicas da cidade que têm problemas graves ao nível da habitação, da pressão do alojamento local concretamente, da higiene urbana, daquilo que é, no fundo, a qualidade de vida de quem vive e de quem trabalha em Lisboa. Nós aqui temos as zonas óbvias, portanto a bacia histórica da cidade, esta zona da Baixa e das colinas que se lhe encostam nas freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia, Santo António, a zona de Belém, que todos compreenderão que sofre dos mesmos problemas, e depois definimos aqui duas outras zonas com características diferentes. O Planalto das Avenidas Novas, que no fundo acaba por beber um bocadinho desta pressão do centro histórico da cidade, tendo em conta até o eixo natural que existe, e já lá vamos, e depois o Parque das Nações, que tem características mais específicas e, embora esteja relativamente periférico àquilo que é o centro da cidade, pelas suas características próprias, pelos seus equipamentos, pela sua modernidade, também acaba por atrair um público específico e constante. Ao mesmo tempo que temos zonas muito pressionadas da cidade, temos outras que podem fazer parte desta solução de turismo na cidade. E naturalmente que o objetivo deste trabalho, creio que já há umas notícias publicadas, o objetivo deste trabalho não é transpor ou levar os problemas dos sítios que já estão pressionados para outras zonas da cidade e que estas acabem por ter os mesmos constrangimentos que verificamos hoje. Nada disso. O que nós dizemos é que, assumindo que o turismo está mal distribuído na cidade de Lisboa, podemos reencontrar zonas da cidade pelas quais perdemos, não diria o interesse, mas que deixaram de estar no centro daquilo que é a nossa estratégia turística da cidade, e que estas zonas da cidade ajudem a criar um conjunto equilibrado, tendo em conta naturalmente a importância do turismo para a nossa economia e para a vida da nossa cidade, e se ele for equilibrado, estas percepções de que falava podem eventualmente ser evitadas. Aqui, nesta nova cidade, ou nesta cidade intermédia, temos, por exemplo, sabendo que Belém é um eixo particularmente pressionado, nós temos Ajuda, Alcântara, Campo de Ourique, até mais um dos planaltos da cidade, a Lisboa Norte com o Lumiar, Carnide, a Santa Clara com os seus parques, a Lisboa Industrial, temos ali o Sr. Presidente da Junta do Beato. Portanto, todos estes núcleos eventualmente interligados permitir-nos criar esta Lisboa integrada, e é uma das ideias importantes deste relatório. Falávamos da Ajuda. A Ajuda foi um caso de estudo particularmente interessante e por isso é que decidimos destacá-lo
nesta apresentação. E verificamos, quando analisamos os dados, quando analisamos dados concretos de quantos visitantes tem o Museu do Tesouro Real, ou o Jardim das Damas, ou o Jardim Botânico do Instituto Superior de Agronomia, e verificamos que é uma freguesia bastante equilibrada. O que nós não verificamos, e verificamos com este trabalho, depois de falar inclusivamente com o Sr. Presidente da Junta, é que nós temos territórios na cidade que já sofrem com os impactos do turismo. A Ajuda é um belíssimo exemplo deste fenómeno, sem ter pressão turística. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que nós temos, por exemplo, uma série de alojamentos locais na freguesia da Ajuda, portanto temos turistas ou visitantes que dormem naquela freguesia, o que significa que temos pressão no espaço público, no preço da habitação, eventualmente, na higiene urbana, e durante o dia estas pessoas não estão lá. E, portanto, a estratégia aqui e o desafio que deixa este relatório é perceber como é que tudo isto se equilibra. Porque para quem mora na Ajuda, ver o seu território e a sua freguesia suja e pressionada ao nível da higiene urbana, por exemplo, e não ter os retornos positivos, inclusivamente em termos económicos dessa atividade, cria este sentimento de injustiça e de antiturismo e é importante que ele seja combatido. Este eixo, este percurso que nós sugerimos, sem querer, Senhora Vereadora, fazer aqui nenhum tipo de trabalho executivo, prometemos, é a perceber como é que nós conseguimos, com este conjunto interessantíssimo do Vale da Ajuda, criar um conjunto integrado e aqui, como podem ver, saímos ou chegamos a Belém, nós temos o Jardim Botânico Tropical, que é interessantíssimo, com o Palácio da Calheta um bocadinho mais a norte, temos o núcleo urbano da Ajuda, que teve muitíssimo bem reabilitado nos últimos anos, aliás, o espaço público, com o Museu de Etnologia, o Museu do Tesouro Real, o próprio Palácio da Ajuda, que é uma joia, temos uma série de espaços verdes, já referi o Jardim Botânico, o Jardim das Damas, fora, naturalmente, a Tapada da Ajuda e o próprio Monsanto. Portanto, nós temos aqui um percurso que hoje está completamente vazio e que tem objetivamente interesse. E é importante divulgá-lo, este e muitos outros, como, mais uma vez, solução para a desconcentração daquilo que verificamos como excessivo na cidade. E vários roteiros para quem gosta de jardins, roteiros para quem gosta de património, enfim, como vêem, é importante. É um eixo. De sinalética, a senhora deputada Simoneta Luz Afonso, para quem a conhece, é um tema que domina e, portanto, mal de mim, nem me atrevo a falar sobre isso. Não adianta. O que temos que falar é daquilo que são os decisores e os atores turísticos e não só, mas de gestão turística na cidade de Lisboa, e é importante dizer-vos, sem nenhum tipo de reserva, que das 20 audições que fizemos, 19, creio eu, houve várias ideias unânimes e uma delas foi que existe falta de compromisso, existe falta de liderança por parte de quem devia definir precisamente esta estratégia do turismo. Houve muitas críticas diretamente à Associação de Turismo de Lisboa, temos que as assumir neste documento sem nenhum problema, e esta falta de liderança faz com que tenhamos muitos equipamentos, muitos museus, muitas fundações, muitos espaços em pequenos núcleos e à escala micro, e esta falta de liderança e esta falta de compromisso, por aquilo que percebemos, é responsável em grande escala por uma falta de coesão naquilo que é a gestão da cidade, e é uma das grandes conclusões deste relatório, e uma das notas, precisamente por esta razão, não poderíamos deixar de fazer. Naturalmente que nós temos na cidade várias possibilidades, a senhora deputada já as referiu, eu rapidamente passarei por elas, e começaria pelos eixos estratégicos. Nós aqui falamos de roteiros e falamos de eixos.
Começando pelos eixos, falamos de estruturas rígidas, portanto, que já estão presentes no território. Temos aqui o grande eixo ribeirinho, que é absolutamente incontornável, independentemente do que façamos ou dos equipamentos que lá sejam implantados. E aqui verificamos, embora seja eventualmente uma análise muito simplista, mas fora o Vale de Almirante Reis, que pode ser este eixo, numa altura em que está a ser repensado, temos um outro que é o eixo central das avenidas da Liberdade, Fontes Pereira de Melo, República e eventualmente ainda continuando para o Campo Grande. Estes eixos, fora eventualmente outros tipos de eixos pesados, como de transporte público, são pré-existências que temos que respeitar se queremos esta redistribuição da cidade para norte. Os roteiros são coisas mais efêmeras, mais mutáveis e, portanto, têm uma grande liberdade de definição e nós aqui, lá está, peço mais uma vez desculpa por esta desformatação, mas creio que compreendem à mesma. Nós temos aqui, eventualmente, esta separação por temas. Falávamos há pouco de Carnide e do Lumiar, a Lisboa das Quintas, esta Lisboa quase aldeia para quem a visita, a Lisboa industrial de Marvila e do Beato, este património cultural com os parques de Santa Clara ou do Monsanto e, a ajuda de que falávamos há pouco, como exemplo daquilo que podem ser estas belíssimas aldeias na cidade. Naturalmente que, como acabei de dizer, nós temos muitas outras infraestruturas que nos podem permitir fazer isto e que nos podem permitir redistribuir todos estes fenómenos e todas estas pessoas e, naturalmente, que nada melhor do que uma rede de metropolitano para fazer precisamente isso. A senhora deputada Simoneta Luz Afonso tinha referido a linha amarela, cá está ela. Nós temos muitos... Isto foi um levantamento feito muito rapidamente, creio que em poucos minutos, e não precisamos de mais para provar efetivamente que isto pode acontecer e este tipo de empresas, este tipo de protagonistas e especificamente o Metropolitano de Lisboa pode ser um parceiro absolutamente fundamental para promover aquilo que estamos a chamar de cidade menos visitada. O Torreão, por fim, pode parecer paradoxal e contrário aos objetivos de um trabalho de desconcentração do turismo, falar sobre um edifício na praça mais visitada da cidade. E imagino, para quem tem esta conversa a primeira vez, seja confuso entender como é que a reabilitação de um equipamento no Terreiro do Paço pode ajudar a desconcentrar turismo na bacia histórica da cidade e eventualmente promovê-lo noutros círculos. A grande ideia e a grande metáfora que pode ser este edifício é precisamente essa, é aceitar a ideia de que quem visita Lisboa pela primeira vez, irremediavelmente, vai ao Terreiro do Paço, vai visitar a Baixa, vai visitar o Castelo. Todos os números que temos provam-nos precisamente isso. Os números que temos dizem-nos que a partir da segunda visita ou a partir do quarto dia de visita consecutivo, nós começamos a diversificar a experiência. E, portanto, a grande ideia desta sugestão é aproveitar esse primeiro dia ou esse segundo dia em que sabemos que as pessoas estão ali e pegar neste grande edifício, neste grande monumento da cidade, num sítio onde sabemos que quem nos visita está e eventualmente usar este espaço como uma grande montra daquilo que é a cidade menos visitada. Esta cidade intermédia, esta terceira cidade com um projeto museográfico naturalmente a ser desenvolvido, mas que permita com estratégias de mobilidade e muitas outras, isto é um tema complexo, contribuir para este grande objetivo que aqui foi desenhado. Muito rapidamente, para terminar, nós definimos 6 pilares nas conclusões e nas recomendações deste relatório. Ele é extenso e, portanto, permitir-me-ão e desculpar-me-ão por esta apresentação extensa daquilo que são as conclusões e as recomendações. Muito rapidamente, temos estes seis pilares e avançaria já para as conclusões, que eu creio que não estarão mais uma vez
bem formatadas, mas nós trataremos de fazer esta apresentação num instante. Portanto, sobre sinalética, eixos e roteiros turísticos, conclusões: a sinalética na cidade é insuficiente. Os roteiros turísticos fora da bacia histórica da cidade não existem, ou melhor, sendo mais correto, são escassos. Os roteiros temáticos são igualmente escassos e não existem eixos turísticos diversificados na estratégia que está neste momento desenhada. Existe uma flagrante falta de coordenação entre os vários atores intervenientes. Já referi. E especificamente, há que dizê-lo, foi identificada uma falta de compromisso por parte da Associação de Turismo de Lisboa. Existe uma excessiva distância e falta de diálogo entre equipamentos culturais, inclusivamente aqueles com potencial de criação de iniciativas conjuntas ou complementares. Não existe um estudo recente sobre a carga turística em Lisboa, e estes estudos são naturalmente fundamentais na definição das zonas com maior pressão e menor pressão integradas numa futura Carta Municipal de Turismo, que é outro instrumento que ainda não existe. Sobre mobilidade e transportes, sabemos que a cobertura deficiente de transportes públicos condiciona a visitação de alguns equipamentos, mas também sabemos, por outro lado, que museus como o do Azulejo, que é o museu mais visitado do país, não precisou dessa boa cobertura de transportes públicos e dessa boa acessibilidade para ser o museu mais visitado no país, o que significa que é possível superar esta dificuldade específica. E também sabemos que neste momento a rede de transportes públicos, concretamente da Carris e do metro, não contribuem particularmente de forma ativa para a divulgação das possibilidades de visita na cidade. É uma verdade muito mal, é um segredo muito mal escondido. O aeroporto está completamente sobrelotado e contribui para uma imagem negativa da cidade de Lisboa. Há um trabalho a desenvolver na modernização da experiência dos passageiros. Há conflitos, especificamente nos transportes públicos, entre os residentes e os turistas, e falamos especificamente dos elétricos históricos e dos elevadores e funiculares. Sabemos que os percursos de hop-on, hop-off, alguns deles operados pela Carris, uma empresa que é nossa, não contribuem para esta diversificação da experiência. Portanto, mesmo os nossos operadores ou os operadores sob a esfera da Câmara estão a operar quase exclusivamente só nas zonas muito pressionadas, e também sabemos que, no que diz respeito à mobilidade, o Rio se encontra subaproveitado, concretamente aquilo que é o Mar da Palha. Sabemos sobre bilhética e divulgação, sabemos que não temos bilhética integrada. Sabemos que comprar um bilhete para o Mosteiro dos Jerónimos implica ter que comprar outro sem número de bilhetes para outros equipamentos que podem estar paredes meias. E também sabemos que não há divulgação conjunta, nem por zona, nem por tema deste tipo de equipamentos, nem no local, nem na plataforma que agora existe, que é o Visit Lisboa. Também sabemos que há precedentes para isto na área metropolitana, nomeadamente nos parques de Sintra, e portanto seria de aproveitar essa experiência. Sabemos também que, não existindo nenhuma ferramenta digital, além do Visit Lisboa, que esta eventualmente faz falta, e aqui falo concretamente de uma aplicação móvel. Sabemos que o Torreão está em mau estado. Sabemos que, apesar do recente aumento da taxa turística, a sua aplicação não é clara. Sabemos que não há informação sobre a aplicação nas grandes ferramentas financeiras da Câmara Municipal. E sabemos que não há um plano de mitigação do impacto do turismo assentes em estudos, tendo em conta que estes estudos, na maior parte das vezes, não existem. E, portanto, se por um lado não há estudos, também não pode haver a correspondente distribuição daquilo que é uma taxa municipal. E isso compreende-se. Por fim, das conclusões sobre habitação e alojamento local,
reconhece este trabalho que o alojamento local teve um papel fundamental de reabilitação de algumas das zonas muito estudadas neste relatório, concretamente a bacia histórica. Mas também se reconhece que o alojamento local tem hoje um peso que é evidente no número de fogos disponíveis para a habitação. E admite-se também que este setor específico possa fazer parte da estratégia de desconcentração das zonas mais pressionadas da cidade. As recomendações vêm no mesmo sentido das conclusões. Estamos a falar de criar uma estratégia integrada de sinalética que não existe, de promover o contacto com a informação relevante, de promover os eixos pré-existentes de que falámos anteriormente, fazendo o seu levantamento, divulgação e dinamização. Falamos de divulgar os roteiros temáticos que existem, lembrar-se-ão da diferença entre eixos e roteiros que explicámos, de diversificar as iniciativas no território da cidade, nomeadamente a concentração de iniciativas na bacia histórica da cidade no mês de junho, e de fomentar, paralelamente a esta estratégia integrada de gestão turística da cidade, aquilo que são parcerias a uma escala pequena entre equipamentos numa determinada denominação geográfica. Sabemos que é importante, e propõe este relatório, incentivar a cooperação e o diálogo entre os vários protagonistas, empoderar, através da delegação de competências, o pelouro do turismo. Neste momento o pelouro do turismo tem no Sr. Presidente da Câmara, e algumas das pessoas que tivemos a oportunidade de ouvir disseram que isso era uma barreira, que era uma dificuldade, porque efetivamente compreende-se que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não tenha uma disponibilidade tão vasta como eventualmente a de um vereador com um pelouro dedicado a este tema. Propõe também este relatório promover sinergias entre associações existentes em núcleos geográficos, e aqui damos o exemplo de duas, da Avenida da Liberdade e do Príncipe Real. Em relação ainda à estratégia, propõe-se a fixação de startups numa altura em que falamos dos vários hubs criativos na cidade, e propõe este relatório a instalação de alguns destes equipamentos naquilo que chamamos a cidade menos visitada, e naturalmente criar uma série de documentos de apoio à estratégia turística na cidade, nomeadamente estudos de capacidade de carga turística, a criação da Carta Municipal do Turismo, de forma a termos um planeamento e ordenamento da atividade nos limites do concelho. Sobre mobilidade e transportes, propõe-se a expansão dos elétricos históricos e o envolvimento desta frota na criação de eixos de visita, portanto estes eixos pesados pré-definidos. Falamos ou propomos avaliar a possibilidade de articular o que já existe com os eixos que já existem. Aqui falávamos da linha amarela do metropolitano, e propõe-se integrar o Mar da Palha, portanto o Rio Tejo, na estratégia de mobilidade, estudando o seu potencial para ser um mais do que eficiente eixo de transporte fluvial. Sobre transportes e mobilidade, ainda equacionar a criação de uma tarifa única de viagem entre a cidade e o futuro aeroporto de Luís de Camões, desenvolver os projetos do Liós Ocidental e Oriental, e investir na modernização da experiência do passageiro. Para além disto, precisamos de conciliar turistas e residentes nos transportes públicos, nomeadamente nos elevadores, com problemas que já foram identificados, e criar uma estratégia com os operadores que já temos, nomeadamente a Carris e o conceito hop-off, que contribua para o desenvolvimento desta nova estratégia de distribuição turística na cidade de Lisboa. Sobre bilhética, e quase no fim, ou no princípio do fim,
criar esta aplicação própria, cujas vantagens já declarámos, e criar um sistema único ou integrado de bilhética para os equipamentos culturais, museus e monumentos, independentemente da sua tutela, prevendo a implementação de horários pré-definidos de visita ou de slots de visita, dando ao mesmo tempo soluções de visita alternativa e complementar aos equipamentos menos visitados. Além disto, também definir uma estratégia de comunicação assente em eixos e roteiros, tendo estes sido o centro do nosso trabalho. O Torreão já foi muitíssimo referido, propõe-se a criação deste novo núcleo de dinamização da cidade menos visitada. Sobre a taxa municipal turística de dormida e património, propõe-se avançar com a urgente empreitada de conservação e consolidação do Torreão, acabámos de referir, e que sejam revistos os procedimentos de aplicação da taxa municipal turística de dormida, de forma a aumentar a transparência dos investimentos feitos no seu âmbito. Também que seja desenvolvido o tal plano de mitigação do impacto do turismo, que nos permita estudar exatamente quais é que são as necessidades específicas do setor e o seu impacto no território. Sobre habitação e alojamento local, por fim, para terminar, há que avaliar a evolução do alojamento local, naturalmente, tendo em conta e respeitando o que a lei prevê em relação à percentagem de fogos por zona, integrando-o numa estratégia mais vasta. Também propõe este relatório, e embora estas recomendações sejam feitas à Câmara Municipal, algumas delas têm outro âmbito, nomeadamente algumas destas recomendações encaixam-se naquilo que são as responsabilidades da Associação de Turismo de Lisboa, do Ministério da Cultura, eventualmente, da Secretaria de Estado do Turismo. Portanto, propõe este relatório que o próprio seja enviado a todas estas entidades que estão enumeradas no documento, bem como a todos os convidados que tivemos a oportunidade de ouvir no desenvolvimento deste trabalho. Diria ainda que foi um enorme prazer trabalhar com os senhores deputados da 2ª Comissão Permanente, especialmente num mandato em que provámos que, apesar de todas as diferenças ideológicas e políticas, somos capazes de produzir juntos documentos de iniciativa própria com qualidade. Esperamos que eles sejam úteis à cidade e aos cidadãos, e espero também que no futuro se aproveite bem este precedente aberto pela 2ª Comissão, porque se assim for, certamente que a cidade ganhará com isso. Deixo um agradecimento ao Sr. Presidente Martim Borges de Freitas, que conduziu estes trabalhos de forma exímia. Deixo um agradecimento aos senhores deputados que tiveram a paciência para nos ouvir durante esta longa apresentação, e um agradecimento muito particular à senhora deputada Simoneta Luz Afonso, que muito me ensina, que me torna melhor profissional, melhor cidadão, e portanto a ela deixo o maior dos agradecimentos, o maior dos respeitos, e depois de 16 anos de dedicação a esta casa, deixo-lhe também certamente o maior dos aplausos. Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigada. E naturalmente que estaremos à disposição dos senhores deputados para quaisquer questão.